Momentos das animações que me traumatizaram. Se você tem mais de 16 anos, muito possivelmente alguma animação que não é de terror te traumatizou. E nesse vídeo eu vou falar de momentos traumatizantes de animações que não são de terror. Mas vai ser um pouco diferente, porque tem diversos vídeos que falam desses momentos. Então, em vez de pegar momentos que são conhecidos por traumatizarem diversas crianças, eu vou pegar momentos que me traumatizaram e que eu não vejo aparecendo em nenhuma dessas listas. A única exceção que eu diria seria o primeiro desenho que eu vou mencionar. Mas de resto eu nunca vi ninguém falando que tinha medo, ou aparecendo nessas listas de YouTube. Enfim, eu decidi optar por excluir desenhos que são destinados a um público mais velho, porque não era pra eu estar vendo esse tipo de desenho. Então se eu me traumatizei não é culpa da animação, porque não foi feito pra mim. No caso pra mim de 10 anos, já sou adulto. Enfim, eu vou começar com um momento que assustou diversas crianças e que está em diversas listas feitas por youtubers, de momentos traumatizantes das animações, que é o gato de olhos vazios do desenho Atrapalhadas de Flapjack. Esse que não é um desenho de terror, só era bizarro mesmo. E o episódio começa com Flapjack encontrando o Capitão Estranho. Em um momento do episódio, eles encontram um gato, e sempre que eles se aproximam desse gato, isso acontece. Eu acho esse jumpscare muito gratuito. Beleza, o desenho tinha vezes que a câmera se aproximava e os personagens ficavam bizarros, mas não era pra ser assustador, era só pra ser nojento. E eu lembro que o desenho passava de manhã e eu acordava cedo pra assistir, então eu ainda estava acordando e tomei um susto de graça. Próximo desenho, As Aventuras de Pinguim Winkley. Eu sei, foi de 0 a 100 muito rápido. Eu comecei falando de um desenho que muita gente conhece e fui para um desenho que é bem esquecido. É só mais um dos inúmeros desenhos educativos que passaram na cultura. Nossa, mas você ficou com medo de um desenho educativo? Sim, e o episódio em questão se chama Repolhos Sinistros. No episódio, o Piglin escuta um programa de rádio que não era para ele ouvir, porque era para adultos. E não é o que você tá pensando, sua mente suja. Era um programa de terror. E os pais do Piglin repreendem ele falando que não é para ele ouvir esse programa. Mas ele escuta escondido, e após ele ter ouvido o programa escondido, então ele começa a ter um sonho lúcido. E o sonho começa bem normal, com ele e os amigos dele voando. Até aí tudo bem, só que o sonho dele começa a ficar cheio de repolhos, por conta do programa de terror que narrava uma história de terror envolvendo repolhos. O sonho dele começa a ficar cada vez mais perturbador, até que repolhos monstros começam a dominar o sonho dele, transformando tudo em repolho. Tá, mas você ficou com medo de repolhos monstros? Não foram os repolhos monstros em si que me deixaram com medo, mas foi a cena em que o amigo dele se transforma em um repolho. Eu não sei explicar exatamente por que eu tinha medo do amigo dele virando repolho, mas isso me deixou com muito medo quando eu era criança. Eu fui atrás do episódio para colocar na edição e eu percebi que não era só eu que tinha medo desse episódio. Próxima animação, Arthur e os Minimóis. Esse é um daqueles filmes que parece mais um delírio coletivo do que de fato um filme que existiu. Mas sim, isso existiu e me traumatizou. Mas antes de falar a cena que me traumatizou, eu preciso contextualizar para quem nunca assistiu esse filme ou para quem já assistiu e não lembra. Para o Arthur entrar no mundo dos Minimóis, a lua precisa estar cheia. Com a lua cheia, ele pode utilizar um telescópio mágico para entrar nesse mundo dos Minimóis. Só que nesse filme, a lua não está cheia, então ele não consegue utilizar o telescópio para entrar no mundo dos Minimóis. Então a alternativa que ele tem para entrar no mundo dos Minimóis é utilizar o ritual da corda, que era a forma antiga que os humanos usavam para entrar no mundo dos Minimóis. Ah, mas por que pararam de utilizar a corda? Começaram a usar o telescópio, porque o ritual da corda é mortal. Por conta dos eventos do filme, que não importam para esse vídeo, o Arthur decide que vai passar pelo ritual da corda. Então chega a cena que me deixou traumatizado. Eles começam a enrolar ele na corda, ele começa a gritar, fala pra eles pararem, eles falam que não vão parar. Aí ele vira esse bagulho esquisito, todo catarrado. É claro, no final ele consegue entrar no mundo dos Minimóis. Mas cara, essa cena dele gritando e virando esse bicho todo churumado aí, dá não. Próxima cena traumatizante é do desenho Ben 10 Força Alienígena. Cara, eu tô rindo, eu tinha medo de um episódio de Ben 10, cara. Não é possível. Eu acredito que todo mundo tem um medo inconsciente. Existem os medos comuns, medo do escuro, medo de altura, medo de mulher. E existem alguns medos inconscientes mais específicos. E o meu medo inconsciente específico de criança é que eu tinha medo de perder alguma parte do meu corpo. E nesse episódio do Ben 10...
O que acontece? Ele tem a mão arrancada por um machado. É um episódio bem bobo, foi só uma cena fora de contexto mesmo que me traumatizou, não tem nada demais. Logo ele recupera a mão e o episódio é cheio de piadas, então não tinha um porquê de eu ter medo. Foi mais por conta desse medo inconsciente de perder uma parte do corpo. Desenho de número 5, crossover entre KND e as aventuras de Billy e Mandy. Eu assistia muito KND, a turma do bairro, mas eu não cheguei a assistir muito as aventuras de Billy e Mandy, porque eu achava exageradamente bizarro. Eu fui gostar de desenho bizarro quando eu fiquei mais velho. Então quando eu era mais novo eu não gostava desse tipo de desenho, mas eu sempre gostei de crossovers. É muito legal você ver um personagem de um desenho interagindo com um personagem de outro desenho. Tá, mas qual foi a cena que me deixou traumatizado? Resumidamente, o Billy entra em uma máquina criada pelos vilões da turma do bairro e o Billy quebra a máquina, fundindo os vilões com a foice do puro osso que estava na bunda do Billy. Criando essa criatura traumatizante, e como não bastasse a aparência dessa criatura, ela também absorve crianças. Eu não preciso falar mais nada. É isso, pessoal, eu pretendo trazer uma parte 2, mas não com cenas que me traumatizaram, mas com cenas que traumatizaram vocês. Então deixa aí nos comentários um desenho, um episódio que te traumatizou. Deixa aquele like pra fortalecer, valeu, falou e fui.